O podcast vai começar, mas antes vamos orar. Vamos orar. Deus, mais uma vez estamos reunidos, Senhor, hoje para falarmos do Teu amor através do Teu servo Eliezer. Que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa nos fazer ter comunicação com cada pessoa que assistir esse podcast. Que em cada casa que esse vídeo entrar, a casa seja abençoada, instruída e ensinada para o louvor da Tua glória. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, meus irmãos. Estamos iniciando mais um CasaCast. Hoje nós estamos aqui, eu e ele sempre aqui, né? A dupla aqui, a dupla de dois. A dupla de dois, que é a dupla de mesmo canal. E hoje nós vamos estar entrevistando aqui o nosso irmão aqui da igreja local, Igreja Casa da Bênção do Jardim Cajueiro, o nosso amigo aqui, Eliezer Costa, ex-vereador de Jaboatão dos Guararapes, não é verdade? Isso. Vamos deixar... Mas antes disso, vocês não me conhecem não? Sou Francisco Coutinho. Eu sou o pastor Emanuel. E vamos para o CasaCast. Mas agora, vamos deixar o nosso convidado aqui se apresentar. Boa noite, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui nesse podcast da Casa da Bênção, né? Que seja bênção aí para a sua casa, para a sua família aí, e possamos aprender cada vez mais. O professor Francisco Coutinho, o pastor Emanuel, é um prazer estar junto com vocês aqui nesse debate. Olha aí, show de bola! E hoje a gente vai comentar sobre um tema que é muito atual, eu posso assim dizer. É um tema que não passa, né? Até mesmo porque a gente depende desse tema, depende disso para tudo, depende disso para caminhar, para viver, para a igreja funcionar, né? A gente viu muito esse ano, né? A igreja funcionar e para tantas outras coisas, como vou citar a tríade, né? A tríade mais famosa: saúde, educação e segurança. Né? Então a gente depende disso, depende desse tema. Apesar de às vezes ser um tema polêmico, mas a gente aqui está para amenizar justamente as polêmicas e falar como que a igreja, como que o cristão, e como que nós podemos e devemos desenvolver isso na igreja, não é verdade? E que tema é esse? É política. É isso mesmo que você está ouvindo aí, política. Muita gente pensa que a política tem que estar desvinculada de tudo. Aí que se engana. A política ela tem que estar vinculada a tudo. Só que tem que estar vinculada a todos os setores e com pessoas de hombridade, honestas, sérias. Então a política sim tem que estar presente em todos os setores. E por isso que a gente convidou quem? Eliezer Costa. Mas é que a gente conhece, que está na nossa igreja há mais de 15 anos, mais de 20 anos, eu acho já. Né? Mais de 20 anos, né? Está casado com o Joyce faz 16, não é isso? É. Mais de 20 anos aqui na igreja. Baterista. Toca muito bem bateria, servo de Deus, porque antes dele ser político, ele serve a Deus, né? Conheço Eliezer há 1000 anos e ele sempre teve disponibilidade para fazer a obra de Deus. E ele está aqui, a gente está aqui para conversar sobre esse tema, porque ele também sempre trabalhou com isso, né, Eliezer? Eu não herdei isso dos meus pais, né? Da minha família, que ninguém na minha família é político, tá? Mas pela convivência com os políticos, né, pelo trabalho social que a gente tem há mais de 25 anos, e tivemos que nos envolver na política para poder melhorar mais a situação de fazer a obra de a obra social nas comunidades. Show de bola. Vamos começar com a primeira pergunta? Vamos lá. A primeira pergunta aqui é uma pergunta simples, porém é uma pergunta que envolve cada um de nós. A pergunta é: qual o papel do cristão na política, Eliezer? Bom, essa pergunta ela tem vários segmentos, né? Várias diretrizes. E é muito importante o papel do cristão na política, né? Seria bom a gente ter 99,9% de cristão na política, porque com certeza o Brasil seria outro, a política ela ia ter outra visão, que a visão de hoje é negativa,
né? Infelizmente, principalmente na área cristã. E a gente temos que combater isso, a gente temos que avançar mais, não restringir a política, não retroagir. A gente tem que colocar mais pessoas, mais evangélicos na política, mais cristãos na política. Eu creio que estamos vivendo um momento difícil e a tendência é piorar, não é melhorar, é piorar. E aí a gente precisa verdadeiramente de cristão sério, com temor de Deus, para que a gente possa viver mais ou menos lá na frente uma flexibilidade cristã. O estereotipo que colocaram hoje para política é a mesma coisa que colocam para professor. É mais ou menos assim. Você vê um professor, o estereotipo de professor olha o professor liso. Não é isso? Olha o professor, tem dinheiro não. Hoje em dia, olha político, é ladrão. É ladrão. Não é esse estereotipo, então é esse estereotipo que a gente tem que tirar. Que nem todo mundo é isso. E aliás, vai falar uma coisa muito séria, né? Não é só a questão de ser cristão, é ser um cristão sério. Porque infelizmente é como Eliezer falou e como você falou, criou-se um estereotipo de pessoas que quando entram na política já se corrompe, já se deturpa, mas os sérios tem lá os sérios. Com certeza. A política eu olho como a parábola que Jesus falou do joio e do trigo. Né? Então, muitas pessoas se dizem cristãos, se infiltram nas igrejas, dizendo que são crentes, que são líderes religiosos, para ter facilidade para ganhar votos, e realmente não são cristãos, não têm o temor de Deus e entram na política para se corromper, para fazer o mal. É a história da parábola, né, do joio e do trigo. Né? E temos que conviver com essas pessoas. Agora, o cristão, ele tem que ser mais inteligente, o cristão ele tem que saber escolher. Temos que, aqueles que são leigos na política, temos a obrigação de instruir. A instrução, né? Instruir essas pessoas, porque a Bíblia já diz que nos últimos tempos, né, aparecerão falsos profetas que enganarão até os escolhidos. Isso é sério. Né? Até as pessoas que são sábias escolhidas, ele vai enganar. Então a mesma coisa na política. Quando você vê aquele político, eu sou cristão, né, e fazendo eventos, fazendo, né, muita coisa, aí depois que ganha a eleição, desaparece, só volta 4 anos depois. Então a gente tem que pesquisar a vida dele, se ele faz alguma obra, porque tem políticos aqui em Pernambuco mesmo, que se dizem que são cristãos, que não tem uma obra social, a vida toda passou, sou cristão, só pegando os votos, né, dos irmãos que são leigos, sou cristão, levo o voto, e qual é a obra social que essa pessoa tem? Nenhuma. Né? E é político, porque todo político deveria ter uma obra social. No caso, você fala para a gente realmente pesquisar a fundo quem é o político, né? Porque isso aí é uma coisa muito interessante. Porque, por exemplo, eu não vou falar nomes aqui, mas essa semana a gente viu na reportagem um político que, bem conceituado, mas que teve um problema aí de familiar, de violência familiar e tudo mais. E quando a gente pesquisa, a gente acaba descobrindo, né? E a gente tem mais know-how, feedback para decidir qual voto que a gente vai dar, para quem que a gente vai dar, analisar tudo direitinho. E hoje a gente temos facilidades para conhecer o político melhor. Temos a internet aí que vai a fundo mesmo. Então, tá na hora, sim, de a igreja avançar mais na política, acabar com esse histórico de que o político cristão, a política é do diabo, né? Os leigos que diz isso. Os leigos geralmente, a política é do diabo. Não é do diabo não, a política é de Jesus, é de Cristo. Agora o diabo sempre se intromete, como a história do joio e do trigo. Tem um ponto que eu acho muito interessante, que eu acho que é um discernimento que tem que ter em todo mundo. Por exemplo, é óbvio que cada um vai defender a sua bandeira. Eu sou cristão, vou defender a bandeira lá do cristianismo, a ordem, a decência, a família, a integridade, perfeito.
Isso todo mundo deveria ter. Aquele político ali é do forró, vai querer defender as causas culturais. Tá, beleza. A minha opinião, a pessoa quando se intitula político e ganha o voto de uma determinada maioria de pessoas, ela está ali para trabalhar para o povo. Todo o povo. Todo o povo. Não, eu vou trabalhar para quem votou em mim. Eu não penso que é assim. É óbvio que você vai ter que deixar a sua integridade, você tem que ser íntegro. Você tem que representar quem ele colocou também. Claro. Mas não pode esquecer os outros. Porque mesmo se não votar, assim, minha opinião, aquele povo não votou em mim não vou fazer por ele não. Tem que fazer. Porque você é o político eleito por Jaboatão, se for um vereador, se for um prefeito, se for um deputado estadual, por Pernambuco, se for federal, pelo Brasil. Não é verdade? Então a gente tem que ter essa visão aí. E se for cristão, é óbvio que a bandeira tem que ser... A bandeira que ele vai levantar é Cristo. É a igreja, a família. E hoje tem muitos políticos evangélicos que é despachante de igreja. Né? Como assim, despachante de igreja? Não entendi. Ele é eleito para resolver problema de documento de igreja, para dar tijolo à igreja, para dar cimento, e o povo para bancar festa. E às vezes o vizinho da igreja não tem nem acesso. Como se Deus estivesse precisando dele para ajudar. É o que eu acabei de falar. Então é uma pessoa que foi eleita para um determinado grupo. E aí o vizinho da igreja que está precisando de uma coisa, que está precisando de ajuda, uma coisa, não tem. E às vezes o vizinho da igreja precisa também, né? A comunidade onde a igreja está. Cada político ele tem que fazer a parte dele. Isso. Né? Fazer leis boas, né? Ele tem emendas parlamentares, ele deve enviar emendas parlamentares para onde ele foi eleito, né? Para cuidar das vidas, na área social mesmo. Ele pode enviar para entidades sociais, a igreja que tem obras sociais, ele pode enviar uma emenda parlamentar para a obra social da igreja, para ajudar milhares de pessoas, não é isso? Então não se faz isso. Eu cito na minha cidade mesmo, quando eu era vereador, eu tive acesso a documentos que a ação social vinha uma verba que era aprovada na LDO de 5.000 cestas básicas mensal. E para onde ia essas 5.000 cestas básicas? Se realmente fosse para as comunidades, ia ajudar muita gente. Mas, infelizmente, não é assim que a gente vê. Aí é a seriedade que funciona, né? Vamos lá, vamos continuar. O papo tá interessante, tá vendo? A gente vai conversando, né? Política, o pessoal fala que política e religião não se discute. Claro que se discute. Sim, com certeza. Com certeza. Né? Principalmente quando a gente discute com gente inteligente, a gente não vai brigar, a gente vai trabalhar no campo das ideias. E falar só uma coisa muito interessante aí. Eu não concordo com esse negócio de política, religião, não se discute. Eu discordo com isso. Se discute sim. Tem que se andar junto. Tem. Religião. E a gente tem que trabalhar no campo das ideias. O problema é que as pessoas trabalham no campo da briga, da discussão, no campo das ideias. Não é porque às vezes eu discordo de você de uma coisa que a gente não vai concordar em outra ali na frente. Sim. E assim a gente vai, e a gente vai crescendo, porque é isso aí mesmo. É desse jeito. Um exemplo, eu como cristão, certo? Eu me dou muito bem com outras religiões. Eu tenho muitos amigos que que vivem em outras religiões. Essa semana mesmo você estava falando comigo que ia ter um contato com líderes religiosos de outra igreja, de outra religião, né? Então me dou muito bem com... tem um Frei Francisco, um amigo meu, que faz uma obra tremenda nas comunidades, uma obra missionária. Né? Tem vários padres, tem pessoas que faz uma obra social nas comunidades também de outras religiões. E assim, eu me dou muito bem. E como você falou, Eliezer, um político cristão ele vai fazer uma lei que é uma lei boa para o povo. Exato. Como diz Provérbios, né? Quando o rei justo governa, todo o povo se alegra. Mas quando o rei injusto governa, todo o povo padece. Então, o cristão ele tem que ser justo. E o que é ser justo? Ele tem que entender aquilo que a Bíblia fala, né? Que o sol nasce para todo mundo. Todos. Não nasce só para o cristão, nasce para todo mundo. Então, quando eu como cristão na política, acredito como você acredita, que a gente tem que pensar no todo. Exato.
Você disse que trabalha com todas as religiões. Exato. E, assim, a minha área é mais uma ação social, né? Eu invisto muito nessa área porque é através da ação social que a gente chega às pessoas. Isso. Né? E a necessidade é grande. Não tem investimento. Sai muito dinheiro para fazer a ação social, mas não chega ao denominador. Não chega ao final, né? Ao final, né? Então a gente fica muito revoltado, porque eu sei os trâmites como é, e eu sei que ali saiu aquele dinheiro para fazer ação social e não foi feito. Mas não chegou. Aí só sobra para quem? Para quem está lá na ponta de eixo lá. Né? Só sobra para a gente que está envolvido nas ações sociais, né? Que a necessidade é grande. Infelizmente a dificuldade é grande e a gente só avança se houver uma consciência, né, política juntos com o povo, com os eleitores. Que a gente só precisa de conscientizar os eleitores para lá na frente o seu filho, o seu neto, né, viver dias melhores. Amém. Amém. E agora? A gente vai para onde? Para o quadro mais esperado. O quadro mais esperado desse podcast, o famoso Continue. Você já sabe, nós estamos no nosso 4º podcast. No né? 100º, quem é que vem? Olha aí, o apóstolo Jair de Oliveira. Receba. Compartilha aí para chegar nele aí, para ele ficar ouvindo esse podcast da gente. Beleza? Mas vocês sabem muito bem que em todo quadro Continue, eu tenho que trazer a minha sacolinha velha de pão. Tem que ter. Ela muda um pouquinho e tal, mas tem que ter, tá? É porque você compra pão todo dia. Então vamos dizer aqui como funciona esse quadro. Hoje nós vamos ter apenas um quadro, o Continue, o qual é a música vai ficar para o próximo podcast, porque a gente vai tentar utilizar o maior tempo possível, mas para realmente debater, porque o tema hoje é um tema propício para... É um tema que se arrasta. Você viu que na primeira pergunta só a gente passou um tempão aqui, tá vendo? Eu ia falar mais coisa, mas para aliviar aqui, vamos prosseguir. A gente vai conversar para ficar nessa última parte aqui que a Eliezer falou. Consciência política e cristã. Seja consciente. Analise. É o que a Bíblia diz, né? Analisa tudo. Tudo. Não é só ouvir o que alguém falou ou o que você viu na internet, não. Porque hoje nós vivemos um tempo muito de fake news. A internet é terrível. Não é verdade? Mas vamos lá, mas daqui a pouco a gente vai fazer mais perguntas. Calma aí. Vamos continuar. O quadro é o seguinte, Eliezer. Esse quadro, o pastor, ele vai iniciar uma história. E você vai ter que continuar essa história de acordo com os materiais que ele for te apresentando. Os objetos que eu vou apresentando aqui. Aí você não pode parar não, você vai levando, vai continuando a história. Um negócio, você introduz, coloca e tal. Aí, tem a desenvoltura, pode ficar aí, o saquinho velho aí. Eu não entendi muito, mas vamos lá. Vamos aprender. Vou explicar de novo. Vou começar uma história aqui. Imagina que eu vou falar aqui de a história de João no pé de feijão. Aí eu começo, João no pé de feijão, você continua a história, você começa a história. Aí eu paro, você continua. Aí você começa, porque João subiu no pé de feijão, aí eu pego, puxo um objeto daqui e mostro. Imagina, eu mostrei o celular. Aí você vai ter que pegar o celular, mas João chegou lá em cima do pé de feijão, pegou o celular e ligou para a prima dele. Tem que colocar os objetos dentro da história. Entendeu? A desenvoltura política agora, vamos ver aqui agora. Política, ele sabe fazer isso aí, rapaz. Política é bom de lábia. Eu sempre costumo pegar uma história bíblica e a gente adapta aqui para o nosso dia a dia e a gente começa aqui a história bíblica, certo? Você sabe que existiu um governador na época de Jesus. O nome dele era Pilatos, Pôncio Pilatos. Ele era um governador que era designado por Roma para governar lá aquela cidadezinha lá de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E Pôncio Pilatos, ele tinha um amigo que era um sacerdote. E ele começou a contar a história para esse amigo, dizendo que ele conheceu Jesus antes da crucificação. Ele começou a conversar com Jesus e Jesus falou algumas coisas para ele muito interessantes. E ele começou a contar essa história. E aí eu peguei, meu amigo, e comecei a trabalhar isso aqui no meu estilo de governo. E dentro do meu estilo de governo eu comecei a construir aqui algumas questões ligadas às áreas sociais aqui de Jerusalém. Aí agora você continua.
É difícil, tem que estar lá em Jerusalém para saber. Aí você mistura aqui. Mistura com o Brasil. E a. Eita. Vai levando. A área social de Jerusalém, eu creio que era muito dificultoso na época, né? Mas sempre existia o cafezinho lá, né? Em Jerusalém, nessa época, existia o cafezinho, o vinho. Mas eu creio que a área social de Jerusalém existia também as construções, né? Existia a madeira, e existia também, né, as fechaduras com os ferrolhos, né? E a Bíblia fala disso, dos ferrolhos, das prisões, né? Então, com certeza existia parafuso. E naquela época, é claro que existia roupa, né, para se vestir, né? E quem vestia a roupa tinha que lavar também, né? Apesar que pela época as pessoas não gostavam muito de tomar banho, né? Passava um mês com a mesma roupa, mas sempre existia um pegador para pendurar lá a roupa. Mas naquela época não existia bateria nem pilha para carregar celular, nem para escutar um sonzinho. Era tudo aí no gogó. Também não existia microfone, porque Deus, quando foi dar aquele discurso ali, né, na distribuição dos peixinhos, né, dos pães, ele foi no gogó. Se existisse microfone seria muito bom. Mas sempre existiu, né, o sino para tocar na igreja, mas também para mandar o povo se calar, né, na hora de falar. Olha aí! E esse foi o quadro. Continue! Não sei se foi bom, mas deu para colar. Então, um momento, né, esse quadro sempre Esse é o quadro pra que descontrair. descontrair, né? Tem aquela tensão. E a gente em seguida já volta já para as perguntas. Vamos continuar agora aqui. Fazer essa pergunta aqui. O quadro continua. A pergunta é a seguinte agora, Eliezer. Pergunta é: quais os desafios que um cristão enfrentará na política? São muitos. Ele resolveu, não, agora eu vou entrar na política e agora eu vou tentar fazer alguma coisa. Quais são, pelo menos, os principais desafios que de cara ele vai encarar? Primeiramente, um cristão, né? Como a gente falou no começo, né? Existe aquele cristão que é o joio, né? Mas o cristão verdadeiro, que tem o temor de Deus, o maior desafio que ele tem é ele ver a propina, né, entrar entre eles lá e ele dizer não. É o maior desafio dele, porque não pense que é pouco dinheiro, né? Muita gente diz assim, o político deveria diminuir o salário do político, ganhar muito. Não ganha, o político não ganha muito. O político deveria ganhar mais, mas infelizmente, eu vou dar um exemplo dos dias de hoje. O salário de um vamos botar aí um prefeito, é 25, 30 mil reais. É pouco. Agora, a propina... Eu não sabia que era esse valor, não. É pouco. Agora, a propina... Considerado ao cargo que ele está exercendo. A propina para uma cidade de, vamos botar aí, 500 mil eleitores, a propina chega até a 5 milhões de reais por mês. Então, Por cabeça? por mês. Para dividir entre Não, a para falcatrua. dividir não. Misericórdia, é mesmo? Não. Rapaz, que Olha, negócio, né? o esquema político é tremendo, é diabólico, porque uma cidade que tem uma renda de 1 bi e 600 milhões, vou dar um exemplo, né, da minha, 1 bilhão e 600 milhões por ano, ele deixa para o prefeito, só para o prefeito de propina, se ele assim pegar, de 5 a 8 milhões por mês de propina. Por quê, Eliezer? Você diz, eu já fui vereador, já fiz várias CPI, já fui a fundo, muita gente me conhece, eu fui muito corajoso, né? Porque eu tinha um temor a Deus, e Deus estava comigo, e eu tinha certeza disso. Por isso que eu fui a fundo. E nenhum político da minha época
quando eu fui vereador, tinham que falar de mim. Graças a Deus eu entrei de cabeça erguida e saí de cabeça erguida. E todos eles me respeitam e me consideram até hoje. Porque eu fui um político verdadeiramente político. Da maneira que é para ser. Então, todos os fornecedores que faz trabalho para a prefeitura, ele tem por obrigação o vício de deixar 40% de tudo para o prefeito. Certo? Então, vamos dar um exemplo? Os vereadores ou Não. Os fornecedores. os fornecedores? Eu estou falando prefeitura. Fornecedores, que Prefeitura, vamos supor que você venda para a prefeitura papel higiênico. papel higiênico, certo? Aí na licitação você Aí que entra o ganha- superfaturamento. ganha uma licitação aí para fornecer 10 mil papel higiênico para a prefeitura por mês. Então vamos supor que cada papel higiênico você consiga vender Se eu comprasse no supermercado, eu comprasse por R$2. R$2, para a prefeitura é 4, certo? R$4. Mas aí tudo bem, R$4. Então, quando você vai entregar os 10 mil papel higiênico, você só entrega a nota de 10 mil. Mas na verdade você chega lá com 2 mil papel higiênico. O esquema político é assim. Então você entrega 2 mil papel higiênico e a nota é 10 mil papel Bota o higiênico. faturamento de 10 mil papel higiênico. Entendeu? Então quase todos os fornecedores Isso é sério, Né? denúncia. de uma cidade corrupta, aqui em Pernambuco não tem não. Entendeu? Aqui em outra cidade aí pode até ter, mas em Pernambuco não tem disso não. Não tem esse esquema É não. um exemplo pro Brasil. Aqui é exemplo, viu? Aqui não tem, agora em outras cidades por aí deve ter. Né? Então, o esquema político é muito enojante. Tá? Então, um salário do prefeito de 30 mil, ele dá pro filho dele chupar picolé, certo? Porque o cara que ganha de propina 5, 8 milhões por mês, vai fazer questão por 30 mil? Pode cortar o salário dele. Né? Então, esse dinheiro é de propina. É coisas que deveria chegar no consumidor população. final. Um exemplo, por que falta remédio nos postos de saúde? Por que falta médico? Por quê? Se você abre o portal da prefeitura, sai 10 milhões de remédio, 14 milhões. É muita compra de remédio, porque o povo está pedindo remédio e não chega. Não chega. Muitas vezes o povo não reclama, aí o prefeito gosta. Porque quando o povo não reclama, ele vai lá na farmácia e compra o remédio e fica por isso mesmo. Agora, se o povo reclamasse, fizesse a denúncia no Ministério da Saúde, olha, eu estou procurando meu remédio aqui, não estou encontrando. Já imaginou se todo mundo que fosse no posto de saúde e não tivesse remédio, fizesse queixa ao Ministério da Saúde? O Brasil era outro. Porque ia ter investigação. Não tem Agora, nada. Mas é uma se o coisa que- Ministério da Saúde está dando o remédio a quem precisa, manda o dinheiro, né? E o remédio não está chegando, então tem alguma coisa errada. Mas E é infelizmente muito o errado, povo... porque veja, é uma coisa que não entra na minha cabeça, porque vê só, imagina, eu, um contribuinte, pessoa física, ganho meu saláriozinho, sei lá, um salário mínimo. Se por um acaso, começar a aparecer mais 2 salários mínimos, vamos botar coisa pouca, no meu salário normal, se pelo menos quebrar o teto, Aí a Receita Federal bate em cima. Agora não entra na minha cabeça um político que ganha 30, 40, vamos supor 50 mil, vamos dar um exemplo, 50 mil reais. Como que em 1 ano, 2 anos, 4 anos de mandato, o camarada consegue adquirir uma fortuna de 5, 6, 10 milhões de reais e ninguém bate em cima? Como é que é isso? Como é que é isso? Aí ele vai explicar esse negócio que eu acho que é justamente aquele negócio do laranja, né? Tem muito laranja na jogada. Às vezes ele diz que abriu uma empresa, o filho dele abriu uma empresa, a esposa tem uma empresa aí, de repente ela faturou milhões, né, e justifica aí, mas a maioria tem laranja, né? Tem muita gente com dinheiro enterrado nesse mundo afora. Duvido nada, é isso mesmo. Os laranjas estão por aí. Vamos lá. Outra pergunta aqui, Eliezer, que a gente tá já caminhando pro final. É só 3 perguntas, coisa rápida. Mas como a gente fala de política, o negócio vai
vai andando, fica bem à vontade, bem tranquilo. Isso. Por que o povo está perdendo a credibilidade na bancada evangélica? E perdendo a credibilidade na bancada evangélica, a gente já pensa numa outra pergunta. Será que é mesmo necessário existir essa bancada evangélica? Bom, estamos perdendo a credibilidade por falta de políticos cristãos, verdadeiramente cristãos. Porque hoje a maioria que estão lá se corromperam. Se corromperam é porque não era verdadeiramente cristão. Não é isso? Então, um cristão tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo primeiro dentro de casa. Né? Já imaginou aquelas pessoas que foram presas aí nessa operação Lava Jato e outras operações que teve? Esses políticos que foram presos, já pensou dentro da casa dele, o filho dele, a filha, a esposa olhando para ele, um filho, vamos supor um filho de 12 anos. Eita, meu pai foi preso porque roubou, é ladrão. Imagina na escola como é que o pessoal, os alunos, os amiguinhos dele teu pai foi preso, ladrão. Então falta de quê? Caráter. Isso é falta de caráter. Então, por isso que perde a credibilidade. Agora, o culpado disso é a ponta final, é o eleitor, que não vota certo. Não conhece o eleitor, vota por conta de alguém, vota porque o assessor político está ganhando bem e tem que arrumar aquele voto para ele, né? Então, voltamos lá atrás, o toma lá da cá, né? A boca de urna no dia que funciona, essas pessoas poderosas que estão no poder, que passa 4 anos sem fazer nada, quando chega a época de política, faz um time do dinheiro para entregar dinheiro a cada um, para no dia da eleição pagar R$50, dar um gás, dar uma cesta básica para conseguir aquele voto. Impressionante como isso ainda funciona, né? Funciona e muito. Isso aí na minha opinião, o novo voto de cabresto. Antigamente os coronéis chegavam e diziam assim, você vai votar em tal e tal. E deixavam os camaradas armados na esquina assim, ó. Vote não, para você ver. Aí era por medo. Hoje em dia, o que é que o político faz? Os desonestos. Eles não proporcionam saúde de qualidade, segurança de qualidade, educação de qualidade, para que quando chegue perto das eleições, essas pessoas comecem a mendigar para eles. Aí eles vão lá e aparecem e dão. Infelizmente a palavra é essa, é forte, é dura, é cruel, mas a palavra é esmola. Aparece como super-heróis, né? E essas pessoas que estão no poder fazendo isso, ele não tem interesse nenhum que o eleitor saiba mais, aprenda mais, tenha educação. Porque se ele saber, ele vai pensar, ele vai entender o que está fazendo errado. Então o esquema, né? E ainda tem a questão, quando a gente fala do povo evangélico é um povo fiel. Exato. Aí se ilude, aí vota errado, aí a bancada evangélica fica sem credibilidade, né? E será que é necessário? E muito necessário ter uma bancada evangélica lá. Porque existem leis maldosas. O diabo está trabalhando mais do que os evangélicos. O diabo não tá aí, ó, e a todo vapor. E existem bancadas de todas as outras áreas também. Exato. Né? Cada dia mais, o diabo cada dia mais está investindo nessa área, porque sabe que é dali que vem o poder, que vem a lei. Né? Você veja aí a dificuldade, o mal vencendo lá no Congresso, né? As leis chegando boas e eles reprovando, e as leis que é para restringir as pessoas, para humilhar as pessoas, para tirar a família, para tirar o direito do cidadão, do povo, da família, cada vez mais sendo engavetado. E eles aprovando leis que é para coisas que não convêm, coisas que vêm de contrário à Bíblia. Você literalmente contra a família, né? As leis é contra a família. Existe lá muitas pessoas que são satanistas, muitas pessoas que realmente estão ali a serviço do diabo. E os cristãos têm que se despertar para isso. E também não eleger pessoas que estão ali em troca do poder e do dinheiro, que tem muitos.
certo? Olha, e se a gente botar 10% lá de realmente, verdadeiramente cristão, eu estou colocando muito. Não dá para generalizar que todos são falsos, mas tem muita gente séria aí. Tem Né? muita gente séria, mas não tem Não tem o suficiente. não tem o né? suficiente, né? Então, eu sonho em ter, né, no Brasil pelo menos 50% de uma bancada cristã lá que realmente Que fale a trabalhe- língua cristã. Que trabalhe seriamente, né? Exato. Sem propina, sem se corromper. E isso é difícil no Brasil, né? Eu até perguntava, né, lá quando eu era vereador, eu dizia, olha gente, sabe por que eu me comporto, né, aos colegas aqui dessa maneira, tudinho? Porque toda vez que eu uso a tribuna aqui, e toda vez que a gente está em reuniões, no buraco frio, no buraco quente, eu imagino Deus aqui de lado. Essas nomenclaturas eram aqui de Jaboatão, né? É. Buraco frio, buraco Buraco quente, quente. um negócio estranho. Então, todas as Jaboatão vezes, teve um negócio estranho aqui. todas as vezes que a gente vai fazer uma reunião, eu digo assim, Deus está aqui do meu lado, está escutando tudo, está vendo tudo. Aí já imaginou eu fazer um acordo aqui de propina, né, fazer um acordo que não convém, que seja desonesto. Então eu penso muito nisso. E eu falava com meus colegas vereadores lá sobre isso. E a gente tem que se comportar assim. Até porque nenhuma mentira ela é tão guardada que nenhum dia vem à tona. Exato. Tudo pode Quem ser. faz aqui, paga aqui. Tudo que está encoberto pode ser descoberto a qualquer momento. E outra coisa também que tem é a falta de unidade de alguns políticos cristãos. Parece que eles são um contra o outro, Brigam alguns entre si. brigam. Por exemplo, tem um em especial que eu vou até citar nome, não vai ser polêmica nem nada. Por exemplo, quando você realmente tem aquela fé aflorada e tal, e revela isso politicamente para todos, às vezes vira chacota do próprio meio. Eu vou dar um exemplo dele, o Cabo Daciolo. Ele tem um jeito específico dele de se comportar O e estereotipo, falar, né? não é? Glória a Deus. Então, você viu que virou chacota até dentro da própria bancada. E outra coisa, você falou no Cabo Daciolo, eu observando ele, pesquisando, achei ele extremamente sério. Não, eu gostaria que tivesse lá Extremamente 60% de Extremamente Cabo Daciolo. Eu lá. também, eu não vou mentir, sério. eu também. Extremamente sério, Porque apesar ele dele ter- conhece a Bíblia, conhece a verdade e com certeza ele não vai ser de contra a E ele Bíblia. sempre falou muito ações sociais, questões populares. E eu achei ele muito coerente na sua fala. Eu nunca achei ele incoerente. Porque agora o pessoal cria chacota pelo trejeito dele. Tendo em vista que nós não estamos fazendo politicagem para ninguém, é apenas apenas uma um ressalva exemplo, aqui uma dentro ressalva. da colocação do entrevistado, tá bom? Não fazendo campanha não. Como o professor falou, existe briga entre eles da bancada evangélica, porque ali, o interesse ali, né, às vezes, certo? Porque nem sempre a briga é com isso, mas a maioria das vezes é questão financeira mesmo. Quem está ganhando mais, quem está com mais cargos, porque ali a briga é por dinheiro, pelo poder, certo? E um deputado federal tem 5 milhões de reais de emenda parlamentar, certo? Então ele manda a emenda parlamentar para onde ele quiser. Então, assim, é muito dinheiro por trás dos bastidores, né? E a briga é mais pelo poder, pelo dinheiro. Então, literalmente, nesse caso aí, o poder corrompe. Muito. Se você não for um cristão verdadeiramente que esteja ali na presença de Deus ali, você é corrompido, porque é muito dinheiro. Né? Eu não falo vereador, porque vereador tem seus limites, né? Assim, é pequeno, mas assim, partiu para ser deputado estadual, deputado federal, você fala em milhões, porque é poder também. Você já imaginou uma bancada, um exemplo, uma bancada de um partido, Poder de decisão, pegar um ministério, vamos lá, um ministério, vamos supor que pega o Ministério do Transporte, né? Um partido pega o Ministério do Transporte, que esse Ministério do Transporte é em todo o Brasil, vamos supor o DENIT, né? O DENIT é a rodagem de todas as BRs. Aí você já imaginou uma bancada, um deputado, um exemplo, um deputado de Pernambuco, pegou o DENIT de Pernambuco,
por conta do partido dele lá, ele pegou a diretoria do DENIT de Pernambuco. Aí ele indica um diretor para o DENIT de Pernambuco. Aí o diretor tá com a caneta na mão. E ele tem o poder de colocar e tirar o que ele Aí quiser. tem cargos comissionados, né, que vai ser motorista, tem os contratos, a limpeza. Um exemplo, você acha que é quanto 1,5 metro pintado e limpo? Porque você passa na BR e vê aqueles cabas limpando os meio-fio, limpando os matos, pintando, né? Você acha que é quanto 1 m² daquilo ali? Você tem ideia? 1 m². Quanto é 1 m²? 1 m². Mais 100 mil. Não, assim, 1 m² pintado, 1 metro, né, de meio fio, pintado e limpo, tá na faixa hoje de 35 a 50 reais. Agora Se der imagina Manuel, quantos 100 mil quilômetros. reais. Porque no Brasil... Mas imagina. No Brasil eu já jogo lá pra cima. Eu tô falando de 1 metro, né? Agora imagina quantos quilômetros é daqui. Eu jogo, não tá bem pertinho? eu jogo lá pra cima, Eliezer, porque aqui eu tô acostumado já a ver tudo sobre faturamento. Olha, de Recife pro Cabo tem quantos quilômetros, OBR? De Recife pro Cabo, se eu não me engano, são 40 quilômetros. 40 quilômetros. Quanto é que dá 40 quilômetros cada metro quadrado de BR? 40 mil quilômetros. E quanto dinheiro dá? Então é Aí milhões. 40 mil vezes 50. Entendeu? Então isso aí, Vai super uma faturando. caçamba, quanto é o aluguel de uma e caçamba, quanto nessas é o aluguel horas de que- uma máquina. E nessas horas que entra os laranja, né? Aí entra as pessoas, pronto. Então eles ganham porcentagem em tudo, o corrupto, né? Aqui em Pernambuco não tem não, mas em outra área deve ter. Entendeu? Então é assim que se funcionam as coisas. Eu acho que esse podcast vai bombar, viu? Então o deputado, né, o esperto, o corrupto, ele não está nem aí pro salário dele. Ele quer Ele quer esse poder, né? o poder para ganhar as comissões ali, as comissões aqui, indicar as pessoas. Então é assim que se Por isso que a funciona. gente vê essa guerra lá dentro, né? Essa briga Aí a bancada evangélica hoje em dia está sendo... não está sendo respeitada por conta dessas... Exato, tem que se comportar e para isso tem que ser na ponta de eixo. O eleitor tem que escolher a dedo quem vai votar, quem vai botar lá para representar ele. Se é um honesto ou se é um bandido. Se é um honesto ou se é vamos colocar um lobo vestido de ovelha. Se aquela cesta básica que ele está recebendo hoje vai valer a pena durante os 4 anos. Se é uma pessoa que pensa no povo, na população em geral, ou se pensa só naquele momento. Que valor tem 50 reais quando você está doente, vai numa policlínica e não tem remédio, você vai para a farmácia comprar. Aí vai gastar de 150 a 200 reais de remédio um cálculo que eu por conta vi. de 50 reais. É um cálculo que eu vi uma vez, se eu não me engano, é esse aqui: 365 vezes 4, né? Dividido 50 reais. Dá. Cadê? 29,2. 29,2. Mas eu fiz o cálculo errado: 365 vezes 4. Dá 1.466. Aí eu pego aqui 50 reais dividido por 1.456. Aí dá 0,3 centavos. 3 centavos você vendeu o voto. É que por tipo, mês. você vendeu por dia aí 0,034, não sei o que, ou seja, você passa por 50 reais, você para voltar Passa 4 anos sofrendo. 4 anos recebendo 3 centavos por dia. Então não vale a pena, né? Infelizmente. O que a gente tem que fazer, nós que temos alguma experiência política, é incentivar as pessoas, A pesquisar, analisar. dar uma palestra às pessoas que realmente querem a mudança, ver a mudança acontecer para os filhos, para os netos, e assim a gente vai viver melhor lá na frente. Olha aí, show de bola. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam dessa entrevista hoje com o ex-vereador aqui de Jaboatão dos Guararapes? Tem muita história para contar, tá bom? Nesse único podcast a gente não pôde perguntar tanto. Mais à frente, quem sabe ele volta aqui e libera a caixa secreta de Jaboatão dos Guararapes. Deixa pro final do ano que vem.
Que aí a gente não pode falar muita coisa agora, né? Ano que vem, ano eleitoral. Deixa no final. É verdade, depois a gente vai ver isso. E esse foi mais um CasaCast hoje com o nosso irmão aqui, Eliezer Costa. Então, se você gostou, curte, compartilha para que outras pessoas possam ouvir, principalmente se você é de Jaboatão dos Guararapes, eleitor, compartilha aí para você entender um pouquinho como é o movimento aqui, porque já foi dito, aqui em Pernambuco não tem nada de errado não, é tudo certo. Pra você analisar, para você pesquisar, para você pensar como é que você vai votar, né? Então, Eliezer, muito obrigado pela sua presença aqui e dê suas declarações finais aí eu ia dizer para os nossos eleitores. Eleitores não, para os nossos ouvintes, tá bom? Sem politicagem. Os nossos inscritos. Inscritos! Fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o pastor Emanuel, o professor Francisco Coutinho, a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. E se você quiser um futuro assim como está na Bíblia, a respeito de José, que foi governador, que foi um bom governador, guiado por Deus ali, aquela história bonita de José pode se repetir. Basta você querer, você eleitor, quiser colocar um José no poder, seja lá governador, seja lá presidente, prefeito, deputado, é possível sim. Basta a gente unir as pessoas do bem, escolher a pessoa certa para votar e colocar um José para gerir a sua cidade e o seu município. Muito obrigado e boa noite a todos. Show de bola. Pessoal, curte, compartilha e até o próximo CasaCast. Se inscreve também. Se inscreve. Aperta lá no botãozinho vermelho, aperta, manda para todo mundo, porque o CasaCast tá chegando, hein? Vamos embora. Como nós sempre falamos, primeiro podcast totalmente gospel, totalmente evangélico. Totalmente cristão. Cristão de verdade, né? A gente falou muito isso hoje aqui. É Né? verdade. Cristão genuíno, de verdade. Tá bom? Totalmente. Beleza? Tem que ser, você. É que ele ficou com o gospel na cabeça do último podcast. Eu fiquei com o gospel na cabeça. É cristão de verdade. É porque o gospel, se a gente for pegar o gospel verdadeiro, é o cristão de verdade. É verdade, sim, com certeza. É o verdadeiro. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima e Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe.